Então vamos lá. Vamos corrigir o nosso simulado, né? Antes de começar, ver como que vocês foram. Então ver aqui o resultado. 95% de acerto. Nossa, foi muito bem, hein? Rapaz, estou impressionado. Acertaram todas as questões, exceto a questão número 3, que aí pouca gente errou. Olha lá, foram 3 respostas corretas e uma incorreta. Pô, muito Eu bom. acho que acertei tudo. É, caramba, gostei de ver. Eu acho. Significa que então, pelo menos estamos indo bem. Então, só para a gente passar o olho então, o que significa dar o force? A gente viu lá que é aquela força que puxa para baixo, né? Puxa, Hum, fixa o carro de Fórmula 1 no chão, né? Então, letra A. Sim. Qual a relação da downforce com o aerofólio? Vimos que quanto maior o aerofólio, maior vai ser essa downforce. Então, Uhum. letra C. Questão 3. Um carro de NASCAR, carro projetado para correr em uma pista oval, qual deve ser a estrutura? Então, se ele tem uma pista oval, ele vai fazer muita curva. Então, ele tem que ter o quê? Ele não pode se fixar muito no chão, porque senão ele não faz curva, ele vai seguir em linha reta. Então, tem que ser um aerofólio menor para fixar melhor no chão. Ou seja, se ele for um aerofólio muito maior, ele se fixa mais e ele não consegue fazer a curva. Então, aqui ó, aerofólio menor para fazer curvas melhores. Então, letra D. Eu marquei essa. Questão número 4. A aerodinâmica é importante em um veículo, pois pode fazer ele tombar. Então, assim considerando um caminhão que tomba para o lado devido ao vento, esse efeito é de fato devido a. Então a gente viu na nossa aula que isso vai acontecer o quê? Quando o centro de gravidade sai ali do ponto de apoio, né? A gente viu aqui, ó, que quando esse cara ó, sai do ponto de apoio, do ponto de equilíbrio, ele se desequilibra e acaba caindo, né? Então, enquanto o equilíbrio, o centro de gravidade está entre essas rodas, ele está em equilíbrio, ele não cai, ele está de boa. Então, Uhum. no caso, ó, o centro de gravidade não está alinhado com os pneus, ou seja, ele saiu da linha dos pneus. Letra B. Questão número 5. O aerofólio é indispensável no carro de corrida. Então ele é dispensável por quê? Porque ele vai fixar o carro no chão. E fixando o carro no chão, ele tem maior controle do veículo. Né? Porque se ele não tiver contato no chão, ele acaba derrapando. Derrapando, esse carro não tem controle, ele perde o controle. Certo? Então aí, letra B. Acho que deu para entender bem, né? Deu. Deu. Então, É, fala. não, não, eu só ia falar que na sexta-feira eu tinha te pedido a revisão, que eu gosto de estudar na revisão, em cima da revisão, entendeu? Uhum. Mas aí, alguma dúvida? Teve alguma coisa? Não, Não. tipo assim, eu li várias vezes a revisão e tal, tentei Ah, aprender show. tudo. Lembrar de tudo, no caso, né? Então, o que, que acontece? A gente vai começar a ver um cara bem importante na parte de termofluidos, né? De fluidodinâmica, melhor dizendo, que a gente chama de vazão. Vocês sabem o que significa vazão? Sei não. Vazão é a quantidade de líquido que passa por uma área por um tempo. Ou seja, a vazão ela pode ser dada, a gente vai ver uma equação, vamos entrar numa continha bem simplesinho, nada muito grande coisa, em que diz que a vazão ela é ou ela vai ser o volume dividido pelo tempo, ou ela vai ser a velocidade vezes a área. Ou seja, quando a gente brinca lá, por exemplo, com uma torneira, né? A gente tem uma mangueira, por exemplo. Quando a gente aperta aquela mangueira, o que está acontecendo? A gente está diminuindo a área dessa mangueira, por consequência, a gente está aumentando a velocidade. Ou seja, está fazendo a água ir mais longe. É mais ou menos isso que diz a vazão.
Então, deixa eu ver se eu acho uma fotinho boa para vocês. Uhum. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ou pode ser. Mas aqui tem muita forma. Quero um negócio mais com uma figurinha. Um negócio mais simples. Vai esse aqui. Esse aqui parece ser melhorzinho. Então, a vazão, ela nada mais é do que uma medida de escoamento. Ou seja, ela mostra quanto que está escoando nesse fluido. E a ideia é o quê? No escoamento, a gente tem, por exemplo, que para um fluido incompressível, ou seja, o que é um fluido incompressível? Fluido incompressível é um fluido que não se comprime. Então, por exemplo, se eu pegar um copo de água e tentar comprimir, pensa numa garrafa de água. Pega uma garrafa de plástico e enche ela de água. Se você Uhum. tentar comprimir ela, amassar ela o máximo que você consegue, você vai ver que a água ela não vai se deformar. Ou seja, você não consegue comprimir essa água. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. É diferente de você pegar, por exemplo, um balão de festa e tentar comprimir ele. Se você tenta Aí fazer vai isso com um balão estourar. de festa, com ar, por exemplo, você vai conseguir comprimir ele. Por quê? Porque o ar é compressível. Se o ar ele é compressível, ele não vai ter uma vazão constante. Eu vou botar aqui pequeno detalhe. Então, ó, a vazão ela é dada por esse cara aqui, ó, onde vai ser o volume escoado pelo tempo de escoamento. Ou ele vai ser a velocidade, né, dividida pela área. Então, deixa eu só melhorar um pouquinho. Tio, depois você vai botar isso lá no portal, não vai? Boto, boto. Eu já estou Uhum. montando aqui para deixar lá. Entendi, pô. Que nem semana passada, né? É, igual semana passada, sempre deixo lá. Deixo o vídeo também, deixo o link, deixo tudo direitinho. E aí, qual é a Tá. ideia? A vazão, ela vai ser o quê? Ela é uma quantidade de líquido que passa por uma área por um tempo, ou ela também é uma medida da quantidade de líquido que está saindo desse recipiente. Então, quando a gente fala de vazão, a gente está lidando com a letra Q. Vazão a gente utiliza a letra Q. E essa letra Q, ela vai ter uma unidade que a gente chama de volume por tempo. Volume, a gente fala de metro cúbico. Tempo, a gente fala de segundo. Então, uma forma de vazão é dada em metro cúbico por segundo, que é a unidade de medida que a gente trabalha. Então, vou botar aqui embaixo. Então, a vazão ela é dada como sendo metro cúbico dividido por segundo. Pode ser litro por segundo, pode ser outras coisas também. O volume a gente dá como metro cúbico. Acho que é mais fácil eu botar aqui. Meu volume é dado em metro cúbico. Meu tempo é dado em segundos. E a minha velocidade ela é dada em metros por segundo. Então, deixa eu dividir aqui. E a área é dada em metros ao quadrado. Então, por exemplo, a vazão ela é muito importante quando a gente vai medir coisas. Por exemplo, a caixa d'água.
né? Ah, digamos que tenha, sei lá, duas pessoas em casa e elas tomam banho regularmente. Então a água, a caixa d'água, a água não vai acabar. A água da caixa d'água não acaba. Mas digamos que tem uma festa ou algo do tipo e tem que ficar, sei lá, 15 pessoas. Se todas forem tomar banho, o que vai acontecer? Toda a água da caixa d'água vai acabar. Ou seja, o que a gente fala? A gente fala que a caixa d'água não deu vazão. O que significa isso? A água que estava saindo foi tão grande, foi muito maior do que a água que estava entrando. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Então, deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Só para a gente ter uma ideia. Aqui, ó. Então, o que acontece? A vazão, ela nada mais é do que essa medição da quantidade de água que está entrando ou a quantidade de água que está saindo. E aí, o que acontece? A gente tem exatamente isso aqui, ó. Eu tenho a vazão, que é a quantidade que entra, e eu tenho a vazão, que é a quantidade que sai. Por exemplo, uma pessoa tomando banho. Então aqui seria a quantidade que ela vai estar entrando e aqui vai ser a quantidade que ela vai estar saindo, né? Sim. Então, a vazão, deixa eu botar aqui. Então, ela vai ser constante, ou seja, ela não muda para fluidos incompressíveis, ou seja, fluidos que não se comprimem. Entendi. Então, um exemplo a gente tem aí a água, temos o óleo, por exemplo, ele é um fluido incompressível. Geralmente líquidos são fluidos incompressíveis. E aí o que acontece? Como essa vazão ela é igual, eu posso comparar, por exemplo, uma vazão na entrada com uma vazão na saída. E aí eu comparo com essa fórmula aqui, ó, ou de volume por tempo ou de velocidade vezes área. Existe até umas fotos que ficou muito famoso. Deixa eu ver se eu acho as fotinhos. Tipo essas fotos, cadê? Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Esses desafios aqui, ó. Não sei se vocês já chegaram a ver algo assim. Qual recipiente vai encher primeiro? Já viram? Ah, tá, já vi. Já vi também. Então, isso aqui é uma análise o quê? De vazão. Então, ó, vamos analisar aqui o que vai acontecer, ó. A vazão, a água ela só vai ser transportada quando ela estiver na mesma altura. Então, por exemplo, vamos analisar essa figura aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ó? A água ela vai entrar no ar. O que vai acontecer? Quando ela chegar nesse nível aqui, ó, a água vai começar a transbordar para o B. Né? Então, quando ela chega nesse nível, vamos analisar ali. Ela vai transbordar para o B. E assim a gente vai ter um processo subsequente, ou seja, para o B poder encher até aqui em cima, ele tem que encher todo mundo que está aqui embaixo. Tudo bem? Tá Então, bom. então vamos pensar. O A aqui ele vai começar a encher e vai passar aqui para o B. Então, para o A poder encher, o B ele tem que estar até na borda. Mas repara que aqui essa borda ela está meio que vazada. Né? Isso aqui é só para dizer que o ar está saindo. Mas a ideia é o quê? Para poder encher de água, o B teria que estar no mesmo nível. Então o A não vai encher. Tudo bem? Tá. Então Sim, vamos sim. passar para o B. Para o B poder encher, todos esses outros têm que estar no mesmo nível. Só que, ó, primeiro quem vai teria que encher? Teria que encher o C, o K, o H, né, todos os outros.
Então esse cara não vai encher primeiro. Então B não enche primeiro. Depois o que vai acontecer? A gente tem aqui o C. E aí o que vai acontecer? Ó, o C, quando ele começar a encher, o primeiro que ele vai começar a transportar água vai ser para quem? Para o D. Ó. Consegue ver isso? Sim? Ó, então a água ela vai vir. A água ela vai primeiro passar do A para o B. Deixa eu botar aqui uma cor diferente. Então depois ela vai passar do B para o C. Como esse nível aqui ele é o mais baixo, então ele vai passar de novo para o D. Ó. Ele vai encher primeiro o D do que vai encher o J, o L, o I e o H. Então, ó, quando ele chegar aqui, o que vai acontecer? Para poder encher o E, repara que ele está aqui nessa mesma altura. Ó. A água ela vai subir, 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 até chegar aqui em cima. Em compensação, ela tem esse tubinho aqui que vai para baixo. Então, a água ela vai encher primeiro o meu H. Todo mundo está vendo isso? Sim? Então, o Sim. primeiro a ser enchido, na verdade, é o meu cara H. Depois que esse H encheu, aí sim esse nível da água do D vai começar a transbordar. E aí vai encher quem? Vai encher o E. Então, depois que encheu o E, então vamos botar aqui por ordem de enchimento. Então, ó, em primeiro, nós temos o G. Em segundo, nós vamos ter o E. Em terceiro, vamos analisar. Em terceiro, ó, depois que encheu esse aqui, já encheu isso aqui, vai vir para o C. Então, esse cara aqui já está esgotado. Então, ele vai vir para onde? Ele vai vir para cá. Então, deixa eu botar as setinhas aqui para indicar mais ou menos. Não sei se vocês vão conseguir entender mais ou menos. Ó, ele vai encher esse cara. Depois ele vai começar a jogar aqui para o J. Só que aí para o J a gente tem o caminho do I e o caminho do L. Só que acontece, o I ele tem que chegar aqui em cima. Ó. Então ele vai começar a encher primeiro o L. Certo? Tudo bem, Certo. gente? Uhum. Tá bom. Então quando ele chegar no L, repara que toda a água vai descer. Então deixa eu botar até com uma setinha diferente. Deixa eu ver se eu faço um negócio assim. Para poder identificar pelas cores. Então vamos lá, ele vai pegar o J, do J ele vai aqui para o L, do L ele vai vir para o H e para o F. Só que ó, primeiro ele tem que encher o H, para depois ele encher o F. Ó, porque ele vai encher o H primeiro, depois que ele encher o H, aí sim, o L e o F vão encher juntos. Então meu terceiro colocado vai ser quem? Vai ser exatamente o H. E aí a gente vai ter o nosso quarto colocado. No nosso quarto colocado, ó, tanto o L quanto o F, eles estão na mesma altura. Ó. Então, eles vão encher iguais. Então, eu vou ter tanto o L quanto o F. Então, depois que encheu esses caras, deixa eu ver se eu acho mais uma cor aqui. Vou botar um verde um pouquinho mais claro.
encher esse cara, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que esse tampo aqui vai estar fechado, então vai começar a encher quem? O I, né? O I vai vir, vai descer e vai encher o K. Então a gente tem aí como depois o quinto vai ser o K, depois o sexto vai ser o I, e aí a gente vai ter depois o sétimo vai ser o J, aí depois hum, o, o C, o B e o A. Então essa seria mais ou menos a ordem. Pegaram mais ou menos a ideia de como funciona? Sim? Sim. Só que aí a gente tem um processo bem interessante, que a gente não está levando em consideração a vazão. Ou seja, o que acontece? A vazão ela pode ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina que nesse balde, por exemplo, no A, eu tenho exatamente esse cara aqui, ó. Eu tenho um cara muito grande entrando e um cara muito pequenininho saindo. O que vai acontecer? Vai acontecer que a água vai estar saindo, só que como a água está chegando é tão grande, esse A ele pode encher primeiro do que os outros. Consegue enxergar isso? Aham. Todo mundo consegue enxergar? Entendi. Então o que acontece? Como eu não tenho noção da vazão, eu não consigo saber exatamente qual que enche primeiro, porque eu posso ter todos os tubos iguais ou todos os tubos diferentes. Né? Então eles podem encher de forma diferente. Né? Essa é uma ideia, por exemplo. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Sim. Aham. Então, o interessante é o que? A água ela sempre vai sair de cima para baixo. Então, o que acontece? Por isso que quando a gente tem uma casa, deixa eu botar aqui. Quando a água ela flui, ó, uhum, pode ser, pode ser essa aqui. Ó. Então o que acontece? Da mesma forma que a gente tem ali o exemplo que a água ela vai descendo e vai levando as coisas, a gente tem aqui a mesma coisa com uma casa. Ou seja, a gente coloca, nós colocamos, né, a caixa d'água lá em cima. Por quê? Porque devido à ação da gravidade, a gravidade vai empurrando essa água lá para baixo. Então a gravidade faz esse processo, ou seja, a gente utiliza uma bomba. Essa bomba joga a água para cima, ela armazena, depois a gravidade vai jogando essa água. Ah, tá. É assim que funciona. Ué. Então, ó, repara que aqui na casa nós temos dois tipos de instalações. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas a gente tem uma instalação que é um cano fininho, um que está marrom aqui, ó, marrom mais ou menos, e um cano grosso, que é um cano branco. Não sei se Uhum. vocês querem que eu aumente, até aumenta a figura, né? Não faz muita diferença. Não, tudo bem pra ver. Então, ó, o cano que é marrom, ele é o cano de água limpa. Então nós temos aqui, ó, como se fosse tipo uma mini bomba. Ó, essa é uma bombinha. Nesse caso não é uma bomba. Esse caso aqui, ela é como se fosse um medidor de água, tá? Isso aqui é um medidor de água. Então o que acontece? Na casa, na gente, existe uma cisterna gigante. Por exemplo, já viram o mais clássico que me vem na cabeça agora? Gravity Falls, já viram esse desenho?
Ah, claro, 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 claro. Melhor Então, série em que já Gravity existiu. Falls existe o quê? Esse símbolo aqui, ó. Esse cara. O que é isso? Isso aqui é uma caixa d'água, certo? Então, ó, esse cara aqui, repara que ele está aqui em cima e lá embaixo está a cidade. Então, para que serve isso aqui, ó? Basicamente, você tem que a água ela fica acumulada nessa parte aqui de cima e aí, devido à gravidade, ela desce e distribui para a cidade inteira. Então, ela Hum, funciona o quê? Como se fosse uma caixa d'água da caixa d'água. Não sei se vocês Ah, entenderam. tá. Então, a água ela flui com gravidade e enche a caixa d'água. Então, o que acontece? Em vez de você ficar gastando várias bombas, né, gastando energia e tudo mais, para poder mandar a água para cada caixa d'água das pessoas, o que a gente faz? A gente constrói uma caixa d'água gigante, deixa ela gigante lá em cima, no ponto mais alto de todos, e aí, através da gravidade, essa água vai descendo e vai chegando nessas caixas d'água das casas das pessoas. entendi. E aí, qual é a grande sacada? Na água aqui, ó, nós temos dois tipos de tubulação. Temos uma tubulação marrom e uma tubulação branca. A tubulação marrom é o que a gente usa, por exemplo, para tomar banho, que é água limpa. Já a água marrom é como se fosse o dejeto, fosse a sujeira. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, aqui em cima está vindo um cano marrom. Ó. Esse cano marrom ele vem, por exemplo, da calha, da telha. Né? Quando chove, para não jogar água aqui fora, a água vem e desce por esse cano. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, olha a pia aqui, ó, não sei se você consegue ver. Ó, a pia, o cano que está saindo por baixo, ele é um cano branco, tá vendo? Exatamente para jogar água no esgoto. Ó, a gente tem o chuveiro, ó, aqui, ó, tá o chuveiro e tá vindo aqui o cano, ó. Tá vindo o outro, tá vindo o cano, ó. Então, todos esses são o que? São águas para poder jogar fora. Já esse Uhum. cano branco é o cano que vem daquela caixa d'água. Desculpa, o cano marrom é o que vem da caixa d'água, que é o que abastece toda a casa, tudo direitinho. Mais ou menos essa é a ideia. Pegaram? Mais ou menos? Sim. Aham. Sim. Então o que acontece? No meio das casas existem esses caras aqui, ó. O que são esses caras? Esses caras eles têm um nome especial, que eu não me lembro agora, mas ele funciona como se fosse tipo um concentrador. Ou seja, repara que a água vem de um lado, vem do outro. A gente chama de caixa d'água. Ou caixa d'água, caixa de areia, alguma coisa assim. E para que ele serve? Digamos que você tenha, sei lá, deu uma louca e você acabou esquecendo aqui na pia, não sei, algum alimento de comida, alguma coisa, alguma sujeira, né? Para não falar coisas piores. E aí, desceu isso aqui e ele acabou entupindo esse cara, né? Acabou entupindo a tubulação. Então, para evitar, por exemplo, de toda tubulação entupir, existe esses caras aqui que são como se fosse tipo uns lugares onde você consegue acessar a tubulação. Então, se a tubulação está entupida, você vem, tira essa tampa e mexe ali no cano para desentupir ele. Uma maneira mais simples. Porque senão você teria que quebrar toda a casa para poder ver aonde o cano está quebrado. Pegou mais ou menos? É caixa de gordura. O nome desse Isso. sistema. Ô tio, eu já limpei isso com minha mãe. É mó fedido ali dentro. É porque fica ali um monte de dejetos. Agora eu lembrei, isso aqui é caixa de gordura. Mas não é bem dejeto, é resto de comida. Isso que é dejeto pra você? É, dejeto é comida. Ah, tá. Pra mim, dejeto era outra coisa. Isso também é um dejeto. Hum. Né, o número um, número 2, sujeira, é aquela água Mas que isso sai da daí já máquina vai de pra outro lavar. lugar, né? Isso é tudo isso. Então, todos esses processos eles funcionam através desse processo de gravidade, que a água desce, flui e por aí vai. E aí a gente tem um controle da vazão, ou seja, né,
Se eu estou utilizando muita água, acontece o que? Acaba dessa cisterna ele não conseguir suprir essa caixa d'água, então falta água. É o que acontece, por exemplo, não sei, geralmente o pessoal sempre fala, né? Que é em Rio das Ostras. Quando a pessoa vai Ah, pra tá. praia, né? É Hum, muita gente usando as casas, né? Praianas e tudo mais, que o sistema ele não consegue se suportar. E aí as pessoas ficam lá dias e dias sem água para poder tomar banho e tudo mais. é E, verdade. né? É exatamente isso que está acontecendo, ou seja, a vazão que sai, ela é muito maior do que a vazão que entra. Teve um dia que aconteceu isso lá com nós. Então, Mas a nossa sorte foi que meu avô tem um poço de água lá. então essa é a vantagem. Aí a gente tomou banho de balde. Então, só para a gente definir isso, se a vazão que sai ela é maior do que a vazão que entra, então nós temos que o reservatório enche. Não, desculpa. Temos que o reservatório esvazia. Já se a vazão que sai ela é menor do que a vazão que entra, nós temos que o reservatório ele enche. E aí, para poder evitar, por exemplo, digamos isso aqui. Digamos que você foi lá viajar, né? Foi viajar, foi para outro lugar, ou sei lá, tá usando pouco chuveiro, né? Tá muito frio, né? Resolveu economizar água, tá muito caro. Então você vai tomar pouco banho. Então o que acontece? A vazão que sai ela é menor do que a vazão que entra. Então a água vai estar entrando, vai estar entrando, vai estar entrando, vai estar entrando. Só que o que acontece? Se a gente não utilizar, vai chegar um momento que ele vai acabar transbordando, né? Então a caixa d'água ela precisa de um sistema que evite, por exemplo, que essa água acabe extrapolando. Ou seja, é o que a gente chama de boia. Isso é uma boia. Isso aqui é uma boia. Ah, tá. Se eu já vi isso aqui em casa. Ih, meu avô tem isso muito no quintal. Então, ó, a caixa d'água ela é composta o quê? De uma boia. O que é essa boia? É uma boia. Que boia? Né? Ou seja, quando esse cara a água está muito cheia, essa boia ela começa a subir. Nisso que ela começa a subir, ela fecha essa porta. Então ela fecha essa porta, então ela evita que a água continue entrando. Caso tenha algum problema, existe o que a gente chama de ladrão. O que é o ladrão? O ladrão ele vai conectar essa água ao dejeto, ou seja, ele vai jogar essa água fora. É o que a gente tem, por exemplo, na piscina. Não sei se já viram piscina, que tem os furinhos Hum. na água. Ah, já vi sim. Ah, deixa eu ver. Toda piscina, toda piscina ela tem um ladrão. O que é um ladrão? O ladrão da piscina é esse cara aqui, ó. Não sei se vocês já viram, por exemplo, piscina que tem tipo uma abertura assim, ó. Para Já. que serve esse ladrão? Para evitar que a água transborde. Se a água chegar nesse nível, ela começa a escorrer por aqui. Ou seja, ela começa a jogar esse cara fora. Ou ele vai tratar essa água, né? Trata essa água e joga de novo para o sistema. Exatamente para evitar o quê? Para evitar de desperdiçar essa água. Ou transbordar, alagar um lugar, né? Algo do tipo. Então, ó, o ladrão ela tem exatamente essa funcionalidade.
Então ele vai ter a função ali de evitar, por exemplo, que transborde. Então a gente tem exatamente esse cara que a gente chama de ladrão, né? Que é esse carinha aqui, ó. Alguma dúvida até então? Não. Não. Beleza. Então, deixa eu ver mais o que a gente pode ver. Existe também, eu já cheguei a falar para vocês como que funciona sifão de água. Não. Não. Isso aqui é um sifão. Ele é utilizado em pia. Então, vamos explicar o que é um sifão. O sifão, ele é esse cara aqui, ó, que ele tem uma curvatura. É muito utilizado em pia. Deixa eu ver se tem aqui, ó. E é interessante o que? Vocês sabem por que o sifão é como se fosse tipo uma molinha. Tá vendo? É tipo como se fosse tipo uma serpentina. Sim. Mas vocês sabem por que Tipo esse um cara caninho. ele tem essa curvatura? Por que a gente tem que deixar ele assim para baixo? Sei não, pô. Por quê? Não. Né? Porque se ele é uma serpentina, eu posso literalmente deixar ele reto. Deixa eu ver se ele... Opa. Achei que tinha uma definição boa, mas não tem. Deixa eu ver se eu acho outro com uma definição melhor. A ideia do sifão é o quê? Ele vai conectar a água, o resíduo, a caixa de gordura, né? Ele vai jogar água fora. Só que ele tem essa curvatura para quê? Para poder ficar aqui um nível de água acumulado. Ou seja, então ele vai conectar ali a caixa de gordura. E a grande sacada do sifão para poder o quê? Quando você joga a água ela vai fazer o quê? Ela vai descer e vai ficar aqui empoçada. Então aqui, isso aqui está cheio de água. E esse recipiente que está cheio de água evita, por exemplo, que como a gente está falando na caixa de gordura, como ele conecta na caixa de gordura, o próprio Joaquim falou que é um lugar onde fede bastante, né? Uhum. Então, Tem cheiro de uma coisa que eu não sei se eu posso falar em público. é isso aí, é essa ideia mesmo, né? São números, né? São números. É, claro. Então, C0, C0. é isso aí. Então, o que acontece? A caixa de gordura é um lugar que fede porque tem vários dejetos. Nisso que ela tem vários dejetos, ela tem um cheiro muito ruim. Então, se eu conectar essa pia direta na minha caixa de gordura, o que vai acontecer? Todo esse cheiro vai chegar na pia. Então, a gente coloca essa curvatura em U para criar como se fosse um bolsão de água. O que é um bolsão? É como se fosse uma região localizada onde tem água. E nessa região localizada onde tem água, o que isso vai fazer? Isso vai impedir, por exemplo, com que o ar saia de lá de baixo e chegue até aqui. Então, esse bolsão evita que o odor chegue na pia. Ou seja, ele vai evitar com que esse odor passe aqui por cima. Por quê? Porque aqui vai ter só água. Então, o ar não consegue adentrar essa água.
Então, como ele evita esse processo, o cheiro, você acaba não tendo esse cheiro desagradável na sua pia, que é algo bem Ah, ruim, né? tá. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Aham, do sifão, sim. Ah, interessante. Então É, minha cozinha tem um sifão, quem diria? e essa mesma analogia é utilizada, por exemplo, na pia, na privada. Ó, se a gente for olhar a privada, ela tem a mesma, ela tem a mesma curvatura. Ó, a gente está vendo ela aqui por fora, né? Mas se a gente for pegar uma privada cortada ao meio, ó, ela vai ter exatamente a mesma coisa, ó. Olha aqui o meu bolsão de água. Ó, o bolsão de água, ele está no mesmo nível que esse cara. Uhum. E esse bolsão de água, ele vai evitar, por exemplo, que o ar que venha lá do esgoto, ele entre pela privada. Ou seja, ele tem o mesmo efeito que o sifão. Então, por isso que quando a gente vai lá dar descarga e tudo mais, a gente vê que a água desce e depois a água sobe. Exatamente o que? Para manter essa água, ela sempre vai ficar ali para poder evitar, por exemplo, que o coar suba, né? E possa aí tornar o banheiro um lugar bem, um cheirinho bem ruim. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Aham. Alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade que queiram perguntar? Algo a acrescentar? Não, nada não. Beleza. Acho que então a gente, Oi, professor. Acho que não. acho que a gente termina por aqui então, nossa aula. Por enquanto, sem dever de casa. Ou eu boto um dever de casa? Vou botar um dever de casa para vocês. Não, não botar não. Beleza, pode pôr. Não, não, não pode não. Ele já botou, né? Então, Uhum. O azar. dever de casa vai ser exatamente. Vou botar um pouquinho diferente. Todos são iguais. Que tristeza. Botar esse desafio, ó. Qual que enche primeiro? Pronto. Beleza. Ah, não tem mais nenhum complicado. Que triste. Então, esse vai ser o dever de casa. Ah, tem um vídeo. Olha que legal. O vídeo funcionando. Olha lá, considerando que a vazão é igual. Ele vai enchendo devagarzinho, devagarzinho. Mais um igual a peixe. Beleza. Então, identificar qual que vai encher primeiro e para a gente considerar, né? Considerar que toda a vazão é a mesma para toda a tubulação, ou seja, tudo vai permanecer igualzinho e nada vai se alterar. Certo, gente? Alguma pergunta? Certo? Nenhuma pergunta. Não, é. Então, exercício simplesinho, né? Acho que só. Então terminamos por aí, gente. Beleza. Beleza. Então, nos vemos